Algumas coisas, elas são estendidas se nós deixarmos as teorias clássicas de lado e colocarmos a teoria quântica no meio. Então, por exemplo, se a gente apenas aplicar a repulsão dos pares de elétrons, algumas questões elas não estão resolvidas ainda. Por exemplo, né? Claro que isso daqui vocês vão ver principalmente se forem para habilitação em química, esse primeiro exemplo aqui, né? Por que que o hidreto de sódio consegue reduzir uma acetona, mas o boro-hidreto não consegue? Desculpa, é o contrário, né? Por que que o hidreto ele não consegue reduzir, mas o boro-hidreto consegue? A força de ligação também, aqui vocês já conseguem na Química 4, tá? A força de ligação, por que que as ligações duplas e principalmente as ligações triplas, por que que as ligações triplas são mais fortes que as duplas e as duplas são mais fortes que as simples? Somente a teoria de repulsão ela não consegue explicar isso. E também algum efeito magnético, né? Por exemplo, por que que a molécula de O2, né, se você pegar o O2 líquido e despejar ele, né, conseguir fazer ele líquido, despejar ele e colocar entre dois ímãs, o oxigênio líquido ele é atraído pelos ímãs, mas o nitrogênio não, né? Então, com o passar do tempo, tiveram que surgir novas teorias para tentar explicar isso. E uma das teorias bem completas que conseguiu explicar isso foi a teoria quântica, onde o elétron ele não é mais visto da forma clássica, ele é visto da forma quântica, seguindo, né, a equação simplificada de Schrödinger. Então agora nós não vemos mais o elétron como uma partícula sólida ali, bonitinha na sua molécula. O elétron agora ele é visto como uma onda. E se ele é visto como uma onda, agora nós apenas temos uma probabilidade de encontrar a posição desse elétron. Com o advento da mecânica quântica e a aplicação disso para a química, nós começamos a entender e colocar isso em prática o conceito de orbitais moleculares, tá? Lembrando, pessoal, eu não quero que vocês confundam orbitais moleculares com órbitas, tá? Lá, quando a gente está aprendendo química, a gente fala assim, os elétrons estão nas órbitas do núcleo, enfim e tal. Mas, na verdade, isso não é real, né? O real é que, na verdade, os elétrons estão em orbitais, tá? E se for um átomo, esses orbitais são orbitais atômicos. E se for moléculas, estão em orbitais moleculares. Então, os elétrons, eles ficam em orbitais, tá? E a forma desses orbitais é prevista através da resolução da equação de onda de Schrödinger, tá? Então agora, né, vocês sabem que os elétrons eles possuem níveis de energia quantizado. Então, o elétron S tem menor energia do que os elétrons 7. Então, na camada K, elétrons de menor energia, na camada Q, os elétrons de maiores energias. E quando a gente vai observar, né, as subcamadas S, P, D e F, aplicando a resolução da equação de onda, eu não vou aplicar isso com vocês, tá? Isso é uma coisa, principalmente para quem vai para habilitação em química ou habilitação em física, tá? Ele prevê, a resolução das equações de onda prevê a forma dos orbitais. Então, a forma do orbital S é sempre uma esfera. Então, o orbital 1s, por exemplo, né, que é o nosso primeiro aqui na distribuição eletrônica, ele apresenta uma forma esférica. E os elétrons dentro desse orbital, na verdade, né, se a gente estender aqui para baixo, né, na verdade, a gente não consegue falar exatamente, tem um elétron aqui e outro elétron aqui. Não, nós não conseguimos falar isso. Nós conseguimos falar em densidade de probabilidade. Ou seja, nesse caso aqui onde está mais escuro, né,
nós temos uma densidade de probabilidade maior de encontrar o elétron, e nessas regiões aqui, ó, mais cinzentas, né? Mais cinzentas aqui, uma menor probabilidade de encontrar esses elétrons no orbital 1s. Então, no orbital 1s, os elétrons estão tendendo a ficar mais próximos do núcleo, tá? Só que, então, eu estou na camada K, né, no 1s. Quando nós descemos para outra camada, a camada L, é o 2s. Qual é a forma do orbital 2s? Na distribuição eletrônica, não vem 1s2 primeiro e depois 2s2? Então, o orbital 2s como um todo é a junção do orbital 1s com o orbital 2s, tá? E nessa região aqui, ó, entre os orbitais, tá? Entre os orbitais, nós chamamos isso de plano nodal, tá? Olha, eu vou voltar um slide para vocês olharem. Vocês estão vendo essa distribuição aqui nesse gráfico? Isso daqui é um orbital, isso daqui seria um orbital na forma matemática. Esse nodo aqui, ó, que é onde está zero, é o plano nodal. O que é o plano nodal? É a região, deixa eu apagar essa bagunça aqui, é a região do espaço onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Então, se a gente olhar ela desse jeito aqui, nós vemos ali o 1s, a probabilidade de se encontrar os elétrons dentro do orbital 1s está aqui, e o 2s está aqui, ó. Tá? Só que essa região aqui, ó, entre os orbitais, vocês estão vendo que ela está branca. Tá? Então, a probabilidade de se encontrar um elétron no plano nodal, ela é zero. Aí vocês podem estar se perguntando, é por isso que o elétron ele tem uma energia quantizada, ó. Tem uma energia quantizada. O que significa então isso, professor? Significa que nesse orbital aqui 2s, nós temos um parzinho de elétrons. Não sabemos exatamente onde eles estão, mas tem um parzinho de elétrons. No orbital, desculpa, 2s, né? No orbital 1s aqui, nós também temos um parzinho de elétrons, nós não sabemos exatamente onde eles estão. Tem como a gente pegar um elétron do orbital 1s e colocar ele aqui, o 2s? Sim, ele é quantizado. Então, dependendo, nós conseguimos tirar um elétron do orbital 1s e colocar no 2s. Só que isso não é feito da forma clássica, porque da forma clássica seria o quê? Esse elétron bonitinho aqui, ele vinha, estaria... Opa! Deixa eu manter aqui. Deixa eu projetar de novo. Esse elétron aqui, na forma clássica, ele deveria sair daqui e ir caminhando bonitinho, passando pelo plano nodal e até chegar no orbital 2s, né? Só que na teoria quântica é quantizado. Então esse elétron, para sair desse orbital, ele simplesmente deixa o orbital 1s. Eu não estou conseguindo apagar porque estava no anterior, tá? Mas ele deixa um orbital 1s e ele passa para o 2s, ou seja, ele desaparece daqui e aparece aqui. Em nenhum momento ele passou por essa região do plano nodal, tá? Isso nós chamamos de quantização, são pacotes discretos de energia, tá? E todos os orbitais, pessoal, todos os orbitais têm uma forma, tá? E também todos eles têm planos nodais, tirando o orbital 1s, né? Que o orbital 1s é somente uma esfera pura, ele não tem nenhum plano nodal, mas a partir do 2s tem um plano nodal. Ah, e o 3s, professor? 3s seria, eu não desenhei aqui, mas seria basicamente isso daqui, né? Um s lá dentro, 2s aqui e o 3s aqui. Claro que tem o P ali perdido no meio, né? Mas seria como se fosse uma cebola, né? As camadas elas iam se
aumentando, ok? E o orbital P, né? Qual é a forma do orbital P? O orbital P, né? Então vocês viram o orbital 1s, ele está aqui para vocês. O orbital 2s, né? Ele está visto de frente, né? Então por isso que a gente não consegue ver muito bem o plano nodal, mas o plano nodal ele está aqui, ó, o orbital 2s. E aqui os orbitais, o orbital P, ele também tem um plano nodal, ó. Ele também tem uma região onde nós não encontramos elétrons, tá? Então, a forma dos orbitais 2p é isso daqui, ó. Por exemplo, eu coloquei isso como px, py e pz, mas vocês estão acostumados como x, y e z, né? Mas aqui está um pouquinho diferente, tá? Eu mudei um pouquinho, não tem nenhuma importância essa mudança aqui. O importante é ver em 3 dimensões. Então, o orbital P, ó, do px, por exemplo, ele tem um plano nodal. Então, ó, a probabilidade de se encontrar um elétron nesse plano nodal é zero. Nós só podemos encontrar embaixo ou encontrar em cima, mas no meio não. O py, ele está tipo saindo e entrando do plano. Então, por isso que vocês estão vendo a parte vermelhinha lá atrás, ó. Então, por isso que vocês só veem uma nuvenzinha assim. E o pz, né? Ele também, né, também tem um plano nodal, aqui também tinha um plano nodal ali, né? Mas o PZ ele também tem um plano nodal, onde ó, o plano nodal está aqui, então nós só conseguimos encontrar elétrons nas regiões dos orbitais, tá? Se a gente for desenhar isso em 2 dimensões, tá? Seria mais ou menos isso daqui, tá? Os orbitais Px, Py e Pz. Ok? Os orbitais atômicos. Só que, quando os átomos eles estão separados, nós chamamos de orbitais atômicos. Tá? Então, por exemplo, a gente quer montar a molécula do H2. Então, um hidrogênio separado, outro hidrogênio separado, cada um tem um elétron, o seu elétron está no orbital 1s, e quando esses átomos estão separados, esses orbitais nós chamamos de orbitais atômicos. Tá? E quando esses orbitais atômicos eles se unem para formar uma molécula, nesse caso aqui uma molécula de H2, forma-se agora um orbital molecular. Só que aqui nós temos que manter a simetria do sistema. Então, olha só, se nós temos um orbital atômico, orbital atômico de um hidrogênio, um outro orbital atômico de outro hidrogênio, claro que para fazer a ligação, um elétron tem que estar com um spin positivo e o outro elétron tem que estar com um spin negativo. Quando eles fazem a ligação, esses orbitais atômicos, eles se juntam formando o quê? O orbital molecular ligante, que é, né, o orbital molecular ligante, que é o responsável pela formação da ligação. Tá? Ó, os 2 elétrons emparelhadinhos, bonitinhos aqui, formado a ligação. Só que para manter a simetria, a junção de 2 orbitais atômicos também formam 2 orbitais moleculares, sendo que um deles é o molecular ligante e o outro é o orbital molecular antiligante, tá? Onde os orbitais eles não estão em fase, né? Não estão em fase. O que é essas fases? Lembra lá do gráfico, lá da equação de onda, né? Nós temos a parte negativa, né, e a parte positiva, tá? Então, quando a gente vai fazer uma ligação, no caso do hidrogênio, se esses, eu represento a fase positiva, por exemplo, ela pintadinha, o orbital todo pintado, tá? Então, quando os orbitais eles estão em fase, né, significa que a mesma fase desse orbital, né, é a mesma fase desse orbital, né, é uma fase positiva, não é carga, tá, pessoal? É fase positiva.
Então, quando eles estão assim, forma a ligação química. Só que quando eles estão fora de fase, ou seja, então aqui os dois têm fase positiva, ou os dois têm fase negativa, enfim. Só que quando um tem fase positiva e outro tem fase negativa, acontece isso daqui, a formação do orbital molecular antiligante. Mas para manter a simetria, a junção de dois orbitais atômicos forma dois orbitais moleculares. O orbital molecular ligante e o orbital molecular antiligante, que é um orbital de mais alta energia. Ele não contribui para a ligação química, mas ele existe. Tá? Agora, estendendo esse conceito para as moléculas orgânicas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui para a formação da molécula do metano, tá? A molécula, o carbono, né? Vocês já viram que ele termina com P, né? Na distribuição P. E o hidrogênio, ele termina na distribuição S. Então, para fazer a ligação química, né? É a junção de um orbital atômico P do carbono com um orbital atômico S do hidrogênio. Ó, eles estão pintados da mesma cor, então esses orbitais aqui, quando eles forem se ligar, eles vão estar em fase. Então formou o orbital molecular ligante, tá? Orbital molecular ligante, tá? Que seria a nova ligação sigma, que é a nova ligação simples. Então, se vocês fossem ver uma ligação simples, ela teria mais ou menos uma mistura, né, de orbital 2p com o orbital 1s do hidrogênio. Só que se os orbitais atômicos, né, do carbono e do hidrogênio estiverem fora de fase, ou seja, ó, por exemplo, fase negativa com fase positiva, eles vão formar um plano nodal aqui, ó. Então, esse orbital atômico, nesse caso, orbital molecular antiligante, ele não contribui para a formação da ligação química, tá? Então, isso daqui é a formação de uma ligação sigma carbono-hidrogênio. A ligação sigma carbono-hidrogênio é dessa forma. Uma ligação sigma carbono-carbono, nós vimos uma sigma, ó, carbono e hidrogênio. Agora nós vamos ver uma sigma carbono-carbono. Então, você precisa ligar esses dois átomos de carbono, tá? Então, nós temos um orbital P, orbital atômico de um átomo de carbono, o outro orbital atômico de um outro átomo de carbono. Se eles estão em fase, né, por exemplo, fase positiva com fase positiva, eles vão se juntar formando a ligação sigma. Tá? Então, formou a ligação. Porém, se eles estiverem fora de fase, né, eles vão formar um plano nodal. Então, é o orbital molecular sigma antiligante. Se nós formamos um sigma ligante, nós formamos um sigma antiligante, que geralmente os antiligantes, pessoal, eles são representados por um asterisco, tá? Então, sigma ligante e sigma antiligante. Ah, professor, então a gente já viu aqui, ó, a ligação sigma carbono-hidrogênio, a ligação sigma, deixa eu desenhar esse sigma melhor, né, que parece um D, né? Sigma carbono-carbono. Tá, professor, mas a ligação pi, como que a ligação pi ela é formada? Toda ligação pi não precisa ser necessariamente carbono-carbono, mas nesse caso é uma ligação pi carbono-carbono. Toda ligação pi, ó, vocês viram no slide nos dois slides anteriores, ó, interação frontal, ou seja, um elétron um orbital de frente com o outro. Ao carbono-carbono sigma, interação frontal também. Só que nos pi, a interação orbitalar, ela é paralela, tá? Por que ela é paralela? Lembra que lá na química básica vocês aprendem que
de uma ligação química carbono-carbono, uma dessas é uma sigma e a outra é pi, né? Na sigma nós já vimos que tem uma interação frontal entre os orbitais, né, de carbono e carbono. Só que como já tem uma interação frontal, não tem mais espaço para ter uma interação frontal. Então, por exemplo, se lá aqui era Px, por exemplo, né? Px, que era a interação frontal, agora quem vai formar a ligação π dos carbonos é o py, tá? É no outro plano, tá? Então, os orbitais aqui, eles estão, ó, nossa, ficou horrível, né? Eles estão em paralelo, tá? E esses orbitais, se eles estiverem em fase, né? Vocês podem ver, ó, que esses estão em fase, forma o novo orbital molecular π, tá? Que é responsável pela segunda ligação do carbono-carbono. Então, essa é a π e essa é a sigma que tinha sido formada anteriormente. Se eles estiverem fora de fase, ó, vai formar um plano nodal aqui, né, e não ocorre a formação de ligação, tá? Ah, professor, mas até agora você falou de ligação hidrogênio-hidrogênio, carbono-hidrogênio e carbono-carbono. E se for com átomos mais diferentes do que isso? Beleza, isso também é possível. Por exemplo, uma carbonila, né, ó, uma C-O. Nós temos uma ligação sigma, carbono-oxigênio, e nós temos uma ligação pi, carbono-oxigênio, tá? A ligação sigma, vocês já sabem que é a interação frontal, e a ligação pi é uma interação paralela entre os orbitais. Só que olha só agora, o tamanho dos orbitais, eles estão diferentes. Professor, mas por que o tamanho desses orbitais estão diferentes? Porque nós estamos falando dos orbitais p do átomo de carbono e os orbitais p do oxigênio. São átomos diferentes, então os seus orbitais, apesar de terem as mesmas formas, eles têm tamanhos diferentes, tá? Então, quando nós formamos uma interação em fase carbono-oxigênio para formar a ligação pi, aqui a outra sigma já tinha sido formada, nós temos por o orbital do p do oxigênio ser maior, o nosso resultado final vai ser um orbital molecular tendendo mais para o oxigênio, tá? Por isso, essa forma ela é prevista pela matemática e também, não é um parzinho de elétrons não, né? É os elétrons indo para o oxigênio, né? E por isso que agora, né, o oxigênio ele tem uma maior eletronegatividade que o carbono. Ó, aqui nós temos tamanho de orbitais maiores, nós encontramos elétrons com mais probabilidade nessa região do que elétrons nessa região aqui, ok? Então, por isso que o átomo de oxigênio ele atrai mais elétrons do que o átomo de carbono, ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo, tá? Olha o mapa de potencial eletrostático, né? Nós temos uma densidade eletrônica mais no oxigênio do que no átomo de carbono. Ah, beleza, professor, mas até agora o professor não falou para nós como que o carbono faz 4 ligações, que é o mais importante, né? Então, o carbono, né, vocês viram a distribuição eletrônica dele anteriormente, né? Ele está fazendo apenas, né? Ele tem 2 elétrons desemparelhados. Mas carbono com 2 ligações, né? Ficaria estranho. Na verdade, o carbono ele é tetravalente. Ele faz 4 ligações. Mas espera aí, como que o carbono faz 4 ligações? O carbono ele faz essas 4 ligações porque ele sofre uma hibridização de orbitais. Pessoal, a palavra híbrido significa, né, do ponto de vista bem simples, significa uma mistura, tá?
Então, nós temos uma mistura de orbitais. Então, a distribuição eletrônica clássica do carbono é essa daqui que vocês viram, tá? Só que o carbono, no seu estado, né, excitado, o que acontece? Um desses elétrons aqui, ó, do 2s, por exemplo, esse elétron virado para baixo aqui, do 2s, ele consegue saltar do orbital 2s e ir para o orbital 2pz. Então, olha só, nós temos um orbital 2s com um elétron e um orbital z com dois elétrons. Desculpa, com um elétron também. E olha só, agora nós temos 4 orbitais desemparelhados. Então, agora o carbono ele consegue fazer 4 ligações. Mas, né, atenção aí, né, atenção. Que tipo de ligações eles fazem? Né? São os diferentes tipos de hibridização que ocorrem. Se a hibridização for sp3, são tudo ligações simples. Se for sp2, é pelo menos uma dupla e as outras simples. Se for sp, tem pelo menos uma ligação tripla. Beleza, professor, mas como que isso acontece? Bom, vamos começar pela sp3, que é a mais fácil da gente entender. Na hibridização sp3, quando o orbital 2s, um dos elétrons do orbital 2s foi por o orbital 2p, por que ela se chama hibridização do tipo sp3? Por que ela chama dessa maneira? Porque nós temos uma mistura de um orbital s com 3 orbitais p, por isso que se chama sp3. E esses orbitais, eles estão no mesmo nível energético, tá? Quando eles estão no mesmo nível energético, nós chamamos isso de orbitais degenerados. Degenerados, estão no mesmo nível energético. Se eles estão no mesmo nível energético, é basicamente como se a gente misturasse, né, o orbital 2s com os 3 orbitais p. Quando nós fazemos a mistura desses 4 orbitais aqui, nós obtemos os orbitais híbridos do tipo sp3, tá? Que ele tem realmente uma forma tetraédrica, né? Com 2 no plano, ó, esses 2 aqui eles estão no plano, esse daqui está indo para trás do plano e esse daqui está saindo do plano, tá? Então tem uma geometria tetraédrica, ok? Então, como que ocorre a ligação no caso do metano? Esses daqui são os orbitais hibridizados sp3 do carbono, tá? Os orbitais hibridizados do sp3, cada orbital hibridizado tem um elétron desemparelhado. O hidrogênio também tem um elétron desemparelhado. Então, ocorre uma interação frontal entre o orbital hibridizado sp3 do carbono com o orbital s do hidrogênio. Então, essa ligação carbono-hidrogênio aqui, na verdade, ela se chama sigma, do tipo sp3, desculpa, o 3 é em cima, né? sp3s, tá? O que significa isso? Que é uma ligação sigma entre um orbital hibridizado tipo sp3 do carbono com um orbital s do hidrogênio. E as outras 3 ligações ocorrem desta mesma maneira, tá? E a hibridização do tipo sp2? Agora, a hibridização do tipo sp2 também, né, é a promoção do elétron do orbital 2s para o orbital 2pz, só que somente um orbital s e 2 orbitais p, eles estão no mesmo nível de energia, ó. Eles estão degenerados. E um orbital p, ele está acima, no nível de energia maior. Nós chamamos isso
de orbital P, né? Isso aqui é um P, tá, pessoal? P puro, tá? Então, a hibridização do tipo sp2 é a junção de um orbital 2s com dois orbitais 2p, no caso px e py aqui, né? Eu mostrei para vocês. Então, agora, em vez de juntar todos os orbitais, nós juntamos apenas 3, 2p e 1s, tá? Então, no final disso, o que está em cinza aqui são os orbitais hibridizados do tipo sp2. Nós tínhamos 3 orbitais atômicos e nós temos aqui os 3 orbitais sp2. Vocês podem ver que os orbitais sp2, eles estão numa forma meio que trigonal plana, né, entre eles, ó. Estão numa forma trigonal plana. Por isso que as ligações aqui geralmente são planares, tá? Essas ligações planares. Beleza, professor. Então, os orbitais híbridos de um átomo de carbono, ó, os orbitais híbridos de um átomo de carbono sp2 são isso daqui. Um deles vai formar uma ligação sigma carbono-carbono. A outro vai formar uma ligação sigma carbono-hidrogênio e o outro vai formar uma ligação sigma carbono-hidrogênio também, tá? Só que lembra que nós ficamos com um orbital p puro ali. E quando nós temos um orbital p puro em um carbono, em um orbital p puro em um outro carbono, nós conseguimos formar, se eles estiverem em fase, nós conseguimos formar a ligação pi carbono-carbono, que é, né, uma ligação sigma e a outra ligação pi. Tá? E a hibridização do tipo sp, né? Basicamente, somente dois orbitais são misturados, né? Um s com apenas um p. E os outros dois orbitais p, nós temos dois p puros. Dois p puros. Então, agora nós vamos hibridizar somente dois orbitais. Quando eles são hibridizados, eles assumem essa forma aqui, ó, em cinza. Ok? E nós ficamos com dois orbitais p puros, um, por exemplo, no eixo Z e outro no eixo Y, por exemplo. Tá? Então, vocês sabem que uma ligação tripla carbono-carbono, na verdade, é uma ligação sigma e duas ligações pi aqui no meio. Ok? Só que, pessoal, eu não sei como é que foi ensinado isso para vocês, mas nunca pode ser, por exemplo, sigma, pi, pi, tá? As pi, elas nunca podem estar juntas. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a ligação sigma é a interação frontal? Então, ó, nós temos aqui uma interação frontal entre os carbonos, formando a ligação sigma. Então, quando você vai ver uma ligação tripla, a do meio é a sigma, que é a interação frontal entre os orbitais. Tá? A do meio é a sigma. E as outras duas paralelas, π e π. Então, é sempre π, sigma, π, né? Π, sigma, π. Ok? E essas duas ligações π aqui, elas são formadas pela junção dos orbitais p puros que sobraram, ó. Nós tínhamos um p puro aqui e nós tínhamos outro p puro aqui, tá? Os orbitais p puros, ok? Pessoal, lá a gente aprende, né? Deixa eu desenhar aqui. A gente aprende, né? Que só eu vou passar um slide aqui, tá? A gente aprende que quando um carbono faz tudo ligação simples, é sp3.
Quando o carbono faz uma dupla e duas simples, esse carbono é sp2. Quando o carbono faz uma tripla e uma simples, é sp. Só que tem outro tipo de sp, tá? Quando um carbono faz duas duplas seguidas. Isso também é sp e geralmente isso não é mostrado para vocês, tá? Então aqui eu deixo um exercício, né? Que na verdade no slide já está resolvido, se vocês estão com os slides aí, mas já está resolvido, né? Qual é a hibridização dos átomos, né, na molécula abaixo, né? Então vocês veem esse carbono aqui, esse carbono aqui, ele está ligado com um átomo de carbono e está ligado com 3 átomos de hidrogênio. Tá? Então ele está fazendo só ligações simples. Então isso daqui ele é sp3. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação dupla e duas simples, porque tem um hidrogênio aqui que não está mostrado. Então esse carbono é sp2, tá? E aqui esses dois carbonos aqui, ambos estão fazendo pelo menos uma ligação tripla. Então, ambos esses carbonos são sp3. Tá? Só que aqui eu coloquei em cores, né? O que é quadrado e vermelhinho é sp3. O que está num quadrado é sp2. O que está num quadrado com as bordas arredondadas e de cor verde é sp. Então, ó, sp3 são todos esses para a primeira molécula, esses são os sp2 para a primeira molécula e esses são os sp para a primeira molécula. Na segunda molécula, a mesma coisa, os sp3 e os sp2, não tem sp aqui. E na terceira molécula, nós temos sp3, nós temos 2 sp2, ó, isso aqui é sp2, isso aqui é sp2, e isso daqui é sp, que é esse novo tipo aqui de sp que eu mostrei para vocês, tá?